Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é um comentário sobre a obra de Michel Foucault. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota, nos últimos dias aí nas redes sociais, surgiu uma polêmica relacionada ao francês, que não é o Zidane, é o Michel Foucault, por causa de um vídeo do canal de cortes do João Carvalho, porque odiamos o Michel Foucault. Isso aí circula no Twitter e tal, uma confusão, enfim, Twitter, né, gente? Twitter. E aí, velho, veja, o João faz um debate sobre a biografia do Foucault que eu não vou fazer por um motivo bem simples. Não tenho leitura, não tive tempo para ler e não vou parar para ler isso agora. Então não sei se o Foucault tinha ou não casos comprovados de pedofilia, não sei a conduta pessoal do Foucault. Particularmente, raramente me interessa ler a biografia de autores acadêmicos, porque em última instância o Foucault era isso, era um acadêmico. Eu já li biografia de Lenin, já li biografia de Mao, já li biografia de Fidel, já li biografia de estadistas, como Vargas, como JK, já li biografia de Rosa Luxemburgo, de Saia Sanches, mas assim, dificilmente eu vou parar para ler uma biografia do Foucault, do Bourdieu, do Habermas, do Axel Honneth, do Adorno, sabe? Enfim, não é o tipo de leitura que me interessa. Então não vou fazer o debate sobre esse ponto, mas eu quero fazer um comentário sobre Foucault. E muito do que eu vou falar agora eu já dialoguei com o Eribaldo Maia. Veja, certa vez eu estava vendo um vídeo de Zé Paulo Neto, e Zé Paulo Neto diz que quem leu bem Nietzsche não se surpreende e não acha novidade em Foucault. Ele faz até uma comparação do Foucault com o Habermas, dizendo que o Habermas tem uma obra de peso, de vulto, e o Foucault não. Eu discordo muito disso. Eu acho que dos grandes autores do século XX, no mal chamado Ocidente, para mim Foucault é um dos mais complexos, um dos mais ousados, um dos mais difíceis de bater. Aqui vamos entrar já no ponto polêmico. Vejam, eu acho que existem autores que são contra o marxismo, que ofereceram alternativas ao marxismo, que são famosos, prestigiados, reverenciados, mas a obra deles é muito fraca. Um exemplo clássico disso para mim é o Max Weber. Com todo respeito aí, eu sei que é provável que tirem cortes, fiquem me atacando, mas eu acho a obra do Max Weber muito fraca. E eu acho que todas as vezes que o Weber tentou dar uma alternativa teórico-metodológica ao marxismo, o resultado foi risível, facilmente refutável. Aquele livro do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é um livro ruim, metodologicamente ruim, no limite quase que tosco. Como assim, Jones? Um clássico da sociologia, etc. Beleza, é um clássico da sociologia, é um livro importante, todo mundo tem que ler, mas eu acho um livro ruim, fraquíssimo. Inclusive, eu sou da opinião que a obra do Émile Durkheim é muito mais qualificada, muito mais complexa do que a do Max Weber, mas tudo bem, isso é outro debate. Então tem alguns autores que são conhecidos, referenciados e tal, mas sua obra, ao meu ver, enquanto adversário ou enquanto alternativa teórica ao marxismo, não tem tanta dificuldade de você enfrentar. Eu acho muito fácil enfrentar teoricamente a obra do Weber. Eu acho muito fácil também enfrentar teoricamente a obra do Habermas, por exemplo. O Habermas tem uma obra monumental em termos de volume, mas eu acho o Habermas um autor facilmente enfrentável. Eu acho Pierre Bourdieu, que é outro autor que também tentou fazer várias críticas ao marxismo e oferecer uma alternativa teórico-metodológica, um autor facilmente enfrentável. Eu não acho Foucault um autor facilmente enfrentável. Eu acho que no século XX, repetindo, no mal chamado Ocidente, do que eu conheço, para mim, as três obras mais complexas, mais difíceis de enfrentar e mais ousadas de alternativa ao marxismo estão na obra de Foucault, de Hannah Arendt e de Carl Schmitt. Foucault, Hannah Arendt e Carl Schmitt. E Foucault, ao meu ver, das três, é o que apresenta a alternativa mais complexa e mais completa
por fora do marxismo e que é mais difícil de enfrentar. Porque o Carl Schmitt, que era nazista, né, todo mundo sabe disso, a obra do Carl Schmitt é muito centrada na teoria política, na teoria do Estado. A obra do Carl Schmitt é ultra complexa, ultra densa, tem toda uma linguagem, uma linhagem teórica própria no âmbito do realismo político. Eu acho, inclusive, que no debate sobre teoria política, o Carl Schmitt é um dos autores mais importantes do século XX. A obra da Hannah Arendt é muito mais multifacetada do que a do Carl Schmitt. Mas eu acho que a Hannah Arendt, por exemplo, do ponto de vista teórico-metodológico, ela não tenta apresentar uma alternativa radical aos paradigmas da sociologia e da teoria social formados no final do século XIX para começo do século XX. Em muitos aspectos, inclusive a obra da Hannah Arendt, do pós-Guerra Fria, é um requentar de um certo idealismo filosófico antiquado, como diria o Eric Hobsbawm na resenha que ele fez ao livro da Revolução, da Hannah Arendt, e o Foucault não. O Foucault, ao meu ver, ele apresenta um desafio teórico para os marxistas, que não é só uma discordância de temáticas no debate sobre poder, no debate sobre Estado, no debate sobre classes, no debate sobre ideologia, no debate sobre consciência. O Foucault tem uma construção teórico-metodológica própria, que tem variadas fases. Vários autores falam, inclusive, no mínimo em 3 fases de Foucault, alguns autores falam em 4 fases da obra Foucaultiana, e que é difícil de você bater, veja. Pode ser desconhecimento meu, é provável que sim, mas até hoje eu nunca vi um marxista, com exceção da Mavi Rodrigues, que fez um doutorado sobre o Foucault, eu nunca vi um marxista se propor a pegar toda a obra do Foucault e submeter uma crítica radical. E aí, repito, pode ser desconhecimento meu, é muito provável que sim. Então, por exemplo, Carlos Nelson Coutinho no Estruturalismo e a Miséria da Razão faz uma crítica que eu acho até boa ao Foucault, mas é uma crítica à fase do Foucault dita estruturalista, não pega o conjunto da obra dele. O Armando Boito Júnior tem um artigo bem famoso, Crítica à Noção do Poder de Foucault, que eu acho que nem serve tanto para a obra do Foucault, mas é muito bom para bater no Foucaultianismo brasileiro. Acho muito bom, inclusive já fiz um vídeo no canal recomendando esse artigo do Armando Boito. Aí tem o famoso livro do José Guilherme Merchior, que tenta fazer essa abordagem do conjunto da obra do Foucault, só que eu acho que é muito apressado em vários pontos, é muito aligeirado em vários pontos, embora eu acho um bom livro, viu? Atenção, viu? O livro do Merchior é bom, agora tem problemas. Tem vários momentos que o Merchior, por exemplo, a crítica que o Merchior tenta fazer à noção de poder na obra do Foucault é uma das partes mais fracas do livro dele, percebe? Então veja, eu acho Foucault um autor desafiador. Foucault não é um autor, desculpe gente, Foucault não é um autor que dá para você fazer uma crítica lendo 2, 3 livros dele, assim. Você pode dizer assim, mas Jones, nenhum autor dá para você fazer a crítica lendo 2, 3 livros. Depende. Por exemplo, claro que toda vez que você quiser fazer uma crítica sistemática ao autor, você tem que pegar o conjunto da obra dele, ou no mínimo os principais livros. Mas, por exemplo, o Habermas, você pega o Agir Comunicativo, ali tem uma síntese de uma proposta teórica e política, e você batendo no Agir Comunicativo, você destruiu ali, né? Você conseguiu bater bem um cerne da proposta habermasiana. A Hannah Arendt, a sua teoria da revolução e do campo político, você batendo bem no da revolução ou sobre a revolução, a depender da tradução, você mais ou menos cumpriu ali o elemento central da leitura da autora sobre a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Revolução Russa e a intersecção entre campo político e questão social. O Foucault, bicho, não dá para você pegar, por exemplo, meu irmão, vou pegar o Microfísica do Poder, que nem é um livro do Foucault, viu, gente? É uma coisa brasileira, organizada aqui e tal. Vou pegar o Microfísica do Poder e vou destruir a noção de poder de Foucault. Não dá, é pouco. Vou pegar o Vigiar e Punir, vou bater na noção do Foucault de disciplinamento ou de poder punitivo. Também não dá, é pouco. Vou pegar o Nascimento da Biopolítica e vou bater na noção de biopolítica do Foucault e vou mostrar que isso não se sustenta. Também é pouco. Então, há uma complexidade na obra do Foucault que faz com que, por exemplo, eu respeito o Foucault. Veja, eu respeito muito a obra do Foucault. Eu acho que tem autores que não são marxistas, que eu não tenho muita respeitabilidade
Porque eu acho muito fraco. Mesmo sendo famosos, prestigiados e por aí vai. Eu, por exemplo, e aí eu repito, vão me atacar muito por isso, mas eu, por exemplo, tenho dificuldade de ter respeito pela obra do Max Weber. Tenho dificuldades. Agora eu tenho respeito pela obra do Foucault. A mesma coisa, por exemplo, a obra do Mises é miserável, é pobre. Ludwig von Mises é muito ruim mesmo, muito fácil de ser derrubada. Já a obra do Hayek é diferente. O Hayek tem um nível de complexidade, tem um nível de desafio teórico maior. Tem um pouquinho de respeito teórico a mais pelo Hayek do que pelo Mises. Eu acho a obra do Karl Popper muito fraca, muito fraca. Já da Hannah Arendt, não. A Hannah Arendt não é uma segunda-feira para você bater teoricamente nela. O do Karl Popper, muito mais tranquilo, percebe? Então veja, eu acho que existem aqui duas dimensões que normalmente se confundem. Primeiro, há uma abordagem brasileira de um Foucaultianismo que normalmente é pobre, miserável, colonizado, eurocêntrico e que não faz leituras críticas da obra do Foucault, faz uma repetição acrítica das abordagens Foucaultianas. Eu já falei isso várias vezes e repito que a obra do Vigiar e Punir do Foucault não serve para pensar o sistema carcerário brasileiro, não serve para pensar o poder punitivo no Brasil, sabe? Não serve, ponto. Aí não vou argumentar porque esse não é o tema do vídeo, eu sustento isso em qualquer debate. Então veja, há um Foucaultianismo brasileiro que ele é muito fácil de ser batido, porque ele, no geral, ele é muito pobre, e como há uma tendência ao colonialismo cultural no Brasil, se recepcionou a obra do Foucault de maneira praticamente crítica, tá ligado? Sem crítica, sem questionamento, sem tensão. Então, por exemplo, o artigo do Armando Boito Júnior, para mim, não serve para a obra do Foucault, mas serve muito para um certo Foucaultianismo brasileiro. Assim como na minha graduação eu peguei muito os debates Foucaultianos na pedagogia. Eu, sinceramente, achei um ajuntamento de absurdos. Uma das premissas que mais circulava era a ideia do questionamento da disciplina, no sentido Foucaultiano, do disciplinamento como elemento pedagógico central. Isso num país em que a maioria das crianças não tem acesso ao que se entende como uma escola digna. Então, trazendo um debate sobre disciplinamento que tem como um pressuposto uma escola da França, uma escola europeia. Quando, na verdade, inclusive, a maioria das escolas brasileiras não tem possibilidade de funcionar de acordo com a teorização de disciplinamento Foucaultiano, porque, dentre outras coisas, falta o básico de uma estrutura institucional para isso ser operado. Então, eu lembro que na minha graduação, quando eu tinha as aulas no Centro de Educação, eu ficava vendo esses debates e pensando assim, esse povo nunca foi na escola pública não, né? Que porra é essa aí? Tá ligado? Um negócio totalmente viajado. Ainda que, evidentemente, em alguns aparelhos escolares, você possa até perceber pertinências de uma pedagogia Foucaultiana, por assim dizer. O que não é generalizado para o conjunto do Brasil, particularmente as regiões de maior pobreza e depressão de aparelhos públicos, né? Como Norte, Nordeste do Brasil, regiões mais interioranas do Sudeste, do Sul e por aí vai. Então veja, eu acho que existe um problema assim de um Foucaultianismo brasileiro, que é pouco crítico, que é eurocêntrico, que desconhece a realidade brasileira, que é colonizado e que é, no geral, muito fácil de bater, porque é uma repetição acrítica da obra de Foucault. O Foucault é diferente. Eu acho que a gente tem que ter cuidado. Por quê? E aí, já caminhando para a conclusão, veja, existe um debate gigantesco, que, ao meu ver, inclusive, está correto, que está muito bem estatizado no livro da Frances Stone, Quem Pagou a Conta, que mostra, por exemplo, que a CIA ajudou a divulgar obras do pós-estruturalismo francês. É verdade. Só que, veja, o sucesso do Foucault não é explicado só por isso. Não é explicado só por isso. Tanto é assim que autores que circulavam mais ou menos no mesmo período e ganham popularidade mais ou menos da mesma onda, como Deleuze, não tem a força que tem o Foucault no campo acadêmico brasileiro. Eu acho que existe um empreendimento de ousadia intelectual, um empreendimento de
oferecer uma alternativa quase que completa, teórico-metodológica, a várias abordagens das ciências sociais, ao funcionalismo, ao weberianismo, ao marxismo, que faz do Foucault um autor muito sedutor. Porque o Foucault, usando uma linguagem até altusseriana, o Foucault cria uma problemática própria na obra dele. O Foucault não é redutível, por exemplo, ao clássico debate Kant-Hegel sobre a cognicidade da coisa em si. O Foucault não é redutível ao debate sobre método nas ciências sociais, como comparece no Durkheim e no Weber. O Foucault tem uma complexidade e uma ousadia intelectual que torna a obra dele, sim, sedutora. Que torna a obra dele, porra, você lê assim o Foucault, você pensa assim, meu irmão, discorda desse bicho, mas porra, bicho, puta pra fuder. Então, assim, no momento da minha vida que eu estava mais lendo Foucault, no final da minha graduação, para a entrada no mestrado, eu achei a obra do Foucault interessante e ousada. Discordo de boa parte das coisas dele e, particularmente, tenho discordâncias fundamentais com o que se chama de método de Foucaultianismo brasileiro. Mas há que se ter respeito pela obra do Foucault. Eu lembro que, inclusive, na época, eu estava lendo muito Foucault e Bobbio. E para mim foi muito grande o contraste. Eu achei a obra do Bobbio muito pobre, que eu tinha vindo de uma leitura do Carl Schmitt, aí eu pego o Bobbio e eu achei o Bobbio fraquíssimo em comparação com o Carl Schmitt, por exemplo, embora também em volume a obra do Bobbio seja monumental, né? É uma vida para ler todos os livros dele, todos os artigos científicos, artigos de jornais, intervenções, entrevistas e por aí vai. Mas eu achei o Bobbio muito pobre, muito fácil de você enfrentar teoricamente o Bobbio, mas não achei o mesmo do Foucault. Então, assim, eu tenho respeito pela ousadia do empreendimento intelectual do Foucault. Em síntese. Eu acho que tem autores que mesmo a gente discordando, a gente quebrando o pau, a gente inclusive taxando de reacionário, de liberal, de pró-status quo, não tem problema. Agora eu acho que a gente tem que reconhecer a estatura intelectual do seu empreendimento teórico. E o Foucault é um autor de grande estatura intelectual. Tanto é assim que, repito, eu desconheço, ao menos em português, autores que tentaram pegar, desde uma perspectiva marxista, a obra do Foucault na sua totalidade para submeter uma crítica dura. Sabe? Para os poucos que existem são exceções, e não é um empreendimento generalizado. É muito mais fácil, por exemplo, você achar críticas marxistas, a obra do Max Weber, ou a obra da Hannah Arendt, ou a obra do próprio Pierre Bourdieu, do que você achar o do Foucault. Eu acho que tem uma razão para isso, que é na própria complexidade da obra dele. Então, assim, se vocês quiserem ler Foucault, leiam, recomendo, acho que vale muito a pena. Eu acho que como um exercício teórico de afinar a capacidade crítica, é importante, enquanto marxista, a gente ler Foucault e conseguir fazer o confronto teórico com ele. Porque nada melhor para afinar a capacidade de luta teórica do que pegar autores que são desafiadores, como é o caso do Michel Foucault. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.